Marquinho, então eu trouxe aqui pra gente conhecer um pouco de alguns produtos que são responsáveis pela qualidade da água e qualidade dos animais também, óbvio. Muitos não acreditavam que a Triton ia fixar, ia aumentar e ter essa quantidade de produtos no mercado, cara. Legal. Seja bem-vindo à playlist Aprendendo com Aqualand Aquários. Mais uma vez, Jeff. E aí, Fala, Jeff? Marquinhos. Beleza? Salve, salve! Hoje vamos falar de tratamento de água. Isso! Triton. A Triton possui uma vasta linha de produtos, Marquinho, para reposição de elementos macro, elementos traço. De novo? Não, só estava fazendo coisa. Eu não entendi. A Triton tem uma vasta linha de produtos para tratamento de água do aquário, para tratamento da água de osmose que a gente coloca dentro do aquário, e tem também, obviamente, os seus reagentes químicos para a reposição de macroelementos, elementos traço e todos os elementos em geral para o sucesso do aquário. Caralho, o maluco é brabo. Você sabe essa minha cara o que é, né? Você imagina? Muitos não acreditavam que a Triton ia fixar, ia aumentar e ter essa quantidade de produtos no mercado, cara. Legal. E já tá há um bom tempo. Mas antes, eu preciso que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Como eu já falei em vários vídeos, não é fácil trazer sempre o importador, o distribuidor pessoalmente aqui para levar um conteúdo enraizado, correto, para vocês poderem aprender, galera. Então, por isso, deixa seu like lá, tá bom? E todos os produtos que nós apresentamos aqui no Aprendendo com Aqualand Aquários tem em todos os marketplaces nossos, tem na loja física, é só chamar um de nossos vendedores que eles vão te auxiliar e te atender e fazer com que o produto chegue na sua casa com o maior carinho, certo? Excelente, excelente. Pode, tudo seu, fala. Marquinho, então eu trouxe aqui pra gente conhecer um pouco de alguns produtos que são responsáveis pela qualidade da água e qualidade dos animais também, óbvio, tá? Indiretamente. O primeiro deles é a resina para filtragem da água RODI, certo? Que é o básico no aquarismo. Pessoal, não monte um aquário sem ser água de reversa osmose. Não faça troca parcial com água de torneira e sal. Não coloque água de torneira. Ah, porque a água de galão vai atingir o mesmo padrão. Para com isso, porque você está começando já logo de início ali, ó, uma bomba relógio para depois. Então, Marquinhos, por que a água do Recife de Coral, por que é um ambiente tão sensível? Exatamente porque ela não pode ter variações na sua qualidade. Quando a água do Recife de Coral é afetada, existe basicamente o branqueamento dos corais, seja temperatura, seja falta de algum elemento, seja contaminação por algum motivo. Os animais que vivem no Recife de Coral são extremamente sensíveis. Eles não conseguem, para se ter uma ideia, se adaptar a variações e crescer ao mesmo tempo, e ter coloração ao mesmo tempo. Ele precisa de um ambiente estável para ele poder crescer e ganhar coloração. E para isso, nós que estamos reproduzindo essa vida em nossos aquários, a gente precisa repor essa água com extrema qualidade também. E é por isso que a Triton foca em exatamente qualidade de água que nós estamos colocando para dentro do aquário. E o primeiro item, que é importantíssimo e é um produto de extremo sucesso já aqui no Brasil, que é a resina DI da Triton. Ela é uma resina que já comprovadamente, ela dura o dobro das outras resinas que estão no mercado. E as resinas que hoje nós temos no mercado, Marquinhos, elas não foram feitas para filtragem de água para aquarismo. Elas foram desenvolvidas para tratamento de água, para consultórios dentários e uso médico. E Jeff, mas cara, eu quero fazer uma coisa, permite? Claro. Mion, manda Tá aí aqui, o ó. estilete. Tá aí? Já tá na mão, quero ver. Pode abrir. Eu sei que tá de longe aí pra vocês, mas tem que abrir, né? Eu só não vou fazer o que eu costumo fazer, que é experimentar, porque aqui não dá. Então, Marquinhos, você já pode notar que ela tem uma cor diferente das outras resinas, né? Exatamente porque ela é mais clara, né? Ela é mais clara, né? Ela é mais viva a cor dela, exatamente porque ela foi projetada, foi desenvolvida para uso no aquarismo. Então, ela consegue, com a mesma quantidade das outras resinas, ela consegue remover
de uma maneira muito mais eficiente silicatos. Durando mais. Exatamente, durando o dobro do tempo. Então, isso faz com que muitas vezes o aquarista está tendo alga no aquário, o TDS dele, da água de saída, está dando 0,0 e ele continua tendo algas. Por quê? Primeiro porque o TDS ele não mede silicatos. Sim. E segundo que a resina que ele usa satura muito rápido, muito mais rápido, removendo os silicatos da água, retendo os silicatos. Então esse produto ele tem uma extrema aceitação no mercado, exatamente por durar o dobro das outras resinas e por ele remover silicato de maneira extremamente eficiente. Mas é importante também, galera, lembrar que cada região tem uma qualidade na água, tá? Perfeito. Isso julga muito a forma de você trabalhar e o tempo que dura cada tipo de resina, tá? Mas o mais importante de tudo, se vocês voltarem a alguns vídeos, aí eu passar na frente ou voltar, eu não me recordo certo, a gente tem uma matéria falando sobre teste ICP. Esse teste, mesmo em água de reversa osmose que você está tirando aí na sua casa, é correto você estar fazendo, não depende também só da resina, e sim às vezes do modo que você instala, tipo de conexões, tudo isso pode influenciar no teste, né? No mínimo, do mínimo, 4 estágios e um filtro de RODI com uma resina boa como essa daqui da Triton. Em alguns casos, ele precisa ter 3 estágios só de pré-filtragem dos filtros PPs, sim, mais uma resina de sacrifício antes da membrana, e isso vai fazer com que a água dele seja extremamente limpa, livre de silicatos, livre de alumínio, livre de bário, livre de fosfato. A gente não quer colocar fosfato dentro do aquário, né, Marquinho? Apesar de a gente ter pequena quantidade de fosfato no aquário, a gente às vezes zero fosfato, que aqui vai sair zero, mas no aquário lá, quando entrar a água salgada e tiver processo todo, é importante a gente manter um pouquinho de fosfato e não zerar todos os parâmetros. Sem fosfato, sem vida. Sem fosfato, sem vida. Então, pessoal, é muito importante sempre fazer o teste de CP e usar uma mídia de qualidade, que é o que a Triton hoje oferece, né? Outra alternativa também, Marquinho, é ele ter um teste bom de silicato em casa, como o teste, por exemplo, da Hanna, né? E você periodicamente fazer um teste de silicato da tua água de saída de RODI. Isso vai garantir que você mantenha e saiba o momento de trocar a resina ou trocar os elementos do seu filtro. Exato. Pessoal, e se tiver qualquer dúvida, é só chamar alguém da nossa equipe ou procurar um lojista que seja credenciado pela Triton para poder te dar todas as orientações necessárias. E se quiser, lógico, a Aqualândia tem nos seus marketplace. E a Aqualândia tem nos seus marketplace, tá? Mais alguma coisa para falar dessa belezura? Marquinho, basta você trocar com a frequência necessária os seus elementos filtrantes que você vai prevenir de ter muitos problemas que são comuns no aquarismo. Então, e que o aquarista bate cabeça direto. Direto, mas às vezes por errar ou às vezes não ter a orientação necessária que precisa aí diante do início do aquário, né? Então é muito importante ver a loja que você vai, aonde você compra os seus itens para aquário para te orientar da forma correta. E Jeff, hoje a gente sabe, né, pessoal? Muitas resinas que vende aí a granel no mercado, pode ser resina falsificada, pode ser resina já utilizada, seca e depois revendida. Eu já vi isso e é muito grave isso. Marquinho, o barato pode sair muito caro. Hoje, eu diria que uma grande quantidade das resinas que estão sendo vendidas nos marketplaces, Mercado Livre, etc., com fornecedores não conhecidos, é que essas resinas são batizadas, essas resinas são recondicionadas. É, exatamente. E o que acontece é que ela vai durar menos ainda, ela vai ser saturada muito mais rápido. E, obviamente, que você vai pagar um preço com isso no seu aquário. Então, pessoal, recomendações. Se vai comprar uma resina que seja a granel, vamos se falar assim, compre do lojista que você tenha totalmente confiança. Né? E preferência, claro, a resina da Triton, porque é uma resina de alta qualidade. Aqui você tem, Marquinho, as quantidades de 1 litro e também temos a de 5 litros, certo? E aí você sabe, tá aqui dentro, tá lacrado, garantia Triton, garantia Aqualândia. Exato, e você que vai abrir, você que vai ter ela lá, é muito melhor do que comprar uma que você não sabe o que está recebendo. E tem muito aí, viu? Rapaz, vamos falar do outro método de filtragem? Esse aqui, Marcão. Muitas pessoas me perguntam se deve-se usar carvão no aquário
E primeiro, qual o motivo de se usar carvão? Carvão... E tem outra pergunta que eu já vou te fazer, tá? Claro. Eu tenho um método de trabalho. A partir de quanto tempo um aquário montado você deve utilizar o carvão? Tá? O carvão, ele pode ser usado na ciclagem já. Se você for optar por um processo de ciclagem natural, sem bactérias, Sim. eu já recomendo lá pelo dia 40 da ciclagem, você coloca um carvão. Eu recomendo é bom. 45. É tudo novo, são aparelhos novos, Sim, Marquinhos. sim. Então você colocar num carvão, ele vai tirar muito elemento que é indesejado para o aquário. Mas tá? também ele pode tirar também algumas coisas que não sejam... Exato. Por isso que eu recomendo você nunca usar 24 horas por dia durante um ano o carvão. Sim. Faz Dá o um seguinte, período, né? espaça isso, exatamente. O carvão satura rápido, 15, 20 dias no máximo, ele já está saturado. Sim. Então você coloca o carvão, depois fica lá 20 dias sem, aí você pode voltar de novo, coloca o carvão, ele vai ajudar a clarear a sua água, isso é muito legal para o aquário, né? Mas, Mau cheiro, né? Mau cheiro, mas existem também estudos que dizem que o uso, o excesso de carvão pode causar algumas doenças em peixes também. Tá? Isso é uma pesquisa interessante, que podemos falar em alguma outra matéria. Então, é muito importante você fazer esse ciclo de utilizar. O carvão não tem nada demais aqui da Triton, a maioria dos carvões são iguais no mercado. O que a Triton tem de diferente é a qualidade, a garantia de qualidade de contaminação. E existe muitos casos de carvão que apresentam fosfato, alto nível de fosfato e até outros contaminantes, e já houve casos de perda de aquário e perda de peixes e corais com isso. Pessoal, eu costumo na Aqualândia, os carvões que nós começamos a trabalhar, a gente tem aquário teste, onde a gente inicia o teste com 1, 2, 3, 4 dias ali para ver os níveis de fosfato que o carvão pode acrescentar. Eu vou te falar que tem muita marca no mercado sendo vendida como fosfato zero, que não mexe no fosfato. É impressionante o nível de fosfato. Então, mais uma vez, eu recorro ao método. Procure um lojista de sua confiança, um lojista bom, que trabalha sério, que ele possa te dar orientações de um bom carvão. E é aquilo, fechado é um carvão com certeza Sim. de alta qualidade. Né? Aqui também, Marcão, nós temos aqui a versão de 1 litro e 5 litros do carvão. E outro ponto importantíssimo antes de você colocar o carvão dentro da água do aquário, lave o carvão com água de RODI. Lave com água de RODI até ele parar aquela névoa. E aí depois você coloca num saquinho bem fechado e coloca dentro do aquário. No lugar, no SAMP, pode ser um lugar que tenha circulação, que a água passe por ele, tá, pessoal? Que aí o resultado vai ser muito mais satisfatório. É isso, Marcão. É isso? Tá aí. Simples e objetivo. E pessoal, eu, Aqualândia Aquários, falo por mim, tá? Utilizando um carvão de boa qualidade, você pode até utilizar um Purigen, mas toma cuidado com essas medidas longas, como o Jeff falou, de utilizar por muito tempo, tá? Eu acredito que vocês devem estar se fazendo essa pergunta, se pode Purigen com carvão. Pode, desde que você não dê uma super dosagem, faça o cálculo certinho de quantas gramas você tem que utilizar para a quantidade de litragem sua e o resultado vai ser satisfatório, tá? E sempre aquele período, né? Isso. Um período, usou ali 3 meses, deixa uns 20 dias, 30 dias sem utilizar, é a forma que eu trabalho. Não sei se é o correto, mas é isso. Marcão. E aqui, a especificação de dosagem do carvão da Triton é 100 ml para cada 100 litros, então é super fácil. É fácil. Tem um aquário de 200 litros, 200 ml, pronto. 10 litros, 10 ml. Feito. É isso aí. E aí aqui vamos falar de qual primeiro? Vamos falar primeiro do Biobase. Biobase, vamos lá. Isso. Explica pro pessoal. Marquinho, um dos grandes problemas hoje que nós temos no aquarismo, onde se inicia cianobactéria, alguns tipos de algas, dinoflagelado, é exatamente no desequilíbrio entre reserva alcalina, nitrato e fosfato. Quando você tem um nitrato muito baixo e um fosfato alto e uma reserva alcalina que está no lugar, provavelmente 7, 7,5, o ambiente está propício para problemas, certo? Um mangue, por exemplo, por que tem mais algas no mangue? Porque eu tenho baixa circulação, eu tenho provavelmente um fosfato muito alto por causa da deságua dos rios, né? Dos rios, e um nitrato talvez no parâmetro onde deveria estar. Então eu tenho uma proliferação de alguns elementos que procuram esse ambiente. O Biobase é um equilibrador de nitrato e fosfato. Certo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai baixar nitrato e fosfato, mantendo ele equilibrados. Só que a dosagem dele
é exatamente de acordo com quanto você está dosando de reserva alcalina. Seja de produtos Triton, né, o Core 7, Sim. seja de outros elementos repositores de reserva alcalina. Você entra no site da Triton, É isso que eu ia falar, tem lá, né? tem uma calculadora lá e você vai colocar quanto você está dosando ou de Triton ou de outros produtos. E ele vai dizer a dosagem desse produto. Correto. aqui. E aí ele vai equalizar os dois, é isso? Exatamente. Às vezes você consegue acabar com cianobactéria ou com outras pragas que você tem no aquário, simplesmente equilibrando o nitrato, fosfato e reserva alcalina. Aí, tá dada a dica. Nem eu sabia desse produto, pessoal. Esse produto aqui, até quem não usa método Triton, muitas vezes utiliza diariamente isso aqui e elogia. E ele tem duas versões, Marquinho. Ele tem essa daqui que é o Biobase normal, certo? Para quem tem nutrientes um pouco mais altos e quer reduzir. E ele tem o Biobase ULNS, níveis de nutrientes muito baixos. E aí ele vai pegar e subir os dois e equalizar com a reserva alcalina. Entendi. Produto muito bom, eu usei recentemente e coloquei inclusive lá no canal da Triton, do Instagram. O meu nitrato estava perto de 10 e o meu fosfato 0,04, ou seja, um nitrato alto para um fosfato desse nível. Eu comecei a dosar, em 20 dias o meu nitrato chegou em 4 e o meu fosfato se manteve no mesmo lugar, 0,04. Perfeito. Muito bom, tá lá documentado. Às vezes um produto simples que resolve um monte de coisa que você iria fazer ali, né? Sim. E fósforos. Ok. Esse ou esse primeiro, nitrogênio? Tanto faz, qualquer um dos dois, Marquinhos. Vamos falar dos dois juntos aqui, que então, é sempre um que está relacionado com o outro. Não está ligado ionicamente, mas o nitrato e o fosfato, eles geralmente estão associados junto no aquário, né? Bom, um grande problema hoje. Tem muitos aquaristas acertando seus aquários com níveis de nutriente, né? Seja com o uso de refúgio, seja com melhorar a circulação, a troca gasosa, e aí... Até com vodka. Deve ser bebida, não deve ser dosado no aquário, né? É considerado alcoolismo. Mas, motivo de perda de muitos corais, nitrato e fosfato, 0. É impressionante a quantidade de aquários que nós estamos vendo hoje acontecer isso aí. O aquário passa pela ciclagem, passa pela maturação, adquiriu um sistema biológico já equilibrado no aquário, e aí ele começa a colocar os corais, vai indo bem, de repente ele começa a perder, principalmente a LPS primeiro. Porque tá zerado. Porque bate no 0. Pessoal, vamos deixar uma coisa clara para vocês aqui. Quando a gente fala em ter fosfato e nitrato no aquário, não deixar zerar e ter, não é para você ter na larga escala, lá em cima, no top, vai fazer o teste de nitrato e tá vermelhão vinho lá. Já medi um aquário com mais de 340 de nitrato, Marquinhos, só para você ter uma ideia. Não é isso, é ter níveis toleráveis, aceitáveis e adequado aos corais. Que você tem no aquário. Porque os corais consomem isso. Claro. Eles têm que ter isso, eles não podem estar zero, eles precisam consumir esse pouco. O pessoal confunde, né? O pouco com muito, né? Coral, Marquinhos, é autótrofo. Ele consegue obter o seu alimento de maneira natural, fazendo a fotossíntese. E aí, para isso ele pega a luz, pega o oxigênio e pega os nutrientes, nitrato e fosfato. E isso ele processa e gera energia para ele. Quando você não tem essa energia, o que acontece? Você não consegue suprir essa energia totalmente alimentando o coral. E aí você começa a ter perca de tecido. Quantas vezes? Falta de exposição de pólipos, né? A retração. Perda de cor. Tá? E aí você precisa tomar uma atitude. Às vezes você não consegue elevar o nível de nitrato de um dia para o outro, Marquinhos. Porque o nitrato, ele não está na comida, ele está nas fezes do peixe. Então, isso leva um tempo para passar no ciclo do nitrogênio do aquário e estar disponível para o coral. E aí o aquarista precisa, obviamente, dosar algum produto. E é por isso que a Triton tem um produto que sobe somente o nitrato. Que é o NH-alfa, nesse caso. E ele vai ter uma dosagem que vai... em questão de horas, Marquinho, se o problema dele é nitrato zerado, ele já vai ver os corais dele. Depois a dose é para você manter os níveis, claro, diante de teste, né, pessoal? Isso. Não vai colocando também sem fazer teste. Tem que testar. E a gente tem relato de aquarista, Marquinho, que, cara, que produto milagroso, meus corais estavam tudo fechado, dosei o NH-alfa e os corais estão explodindo. É porque eles estavam passando fome, essa é a verdade. Mas muitas vezes essa fome não é de alimentar o coral. É simplesmente dele fazer o que ele sabe fazer por natureza, que é processar nutrientes, oxigênio e luz.
E para finalizar, Marquinho, nós temos o P-alfa, que é o fosfato. Fosfato. Nós vamos, se ele está com problema de fosfato zero, ele pode utilizar então o P-alfa para subir só o fosfato, ok? Só o fosfato. Funciona da mesma maneira, tem uma dosagem para quantos litros de aquário, ou se ele fizer o teste NDOC, que a gente já mostrou em outro vídeo, ele pode pedir a dosagem. Se você quiser, você pode dosar o P-alfa, e se ele estiver faltando o nitrato, ele pode usar o NH-alfa. Tem esses dois produtos, ele tem mais uma versão também, que é a linha beta. Eu tenho o NO beta e o P beta. E para que serve? Para quem tem cianobactéria. E isso é muito interessante, porque a composição deles é um pouco diferente, para você não afetar a cianobactéria e conseguir equilibrar. No momento que você equilibrar, aí você consegue zerar, exterminar a cianobactéria. Que é uma grande dificuldade às vezes, em alguns casos, né? Por que dificuldade? Porque às vezes o cliente não sabe o que fazer, vai lidando do jeito dele, aquela proliferação se torna muito grande, não só aquele foquinho, e é muito mais complicado a gente conseguir controlar isso. Exatamente. É isso aí. É isso, Marcão. Mais uma matéria. Com isso aqui, ele tem ferramentas para qualidade da água, equilíbrio de nitrato e fosfato ou dosagem de nitrato e fosfato. Esse aqui não tem o QR Code, né? Que direciona direto, né? Não, esse aí não tem. Né? Não, mas é só entrar lá no site da Triton. No site da Triton tem a calculadora e tem todas as informações lá. E pessoal, além disso ainda, se você chamar a Triton lá pelo modo direct, alguma coisa, você vai ter um suporte indiscutível, mas volto a dizer aqui, é importante que você consulte o seu lojista credenciado Triton para ele te dar todas as orientações necessárias para a utilização do produto corretamente, porque depois que não usar da forma correta, não adianta falar com o produto que não funciona. Muitas das vezes o pessoal utiliza errado e quer culpar a marca. Por isso, Marquinho, que nós não permitimos a venda dos produtos da Triton sem treinamento e certificação, para ele poder ensinar e orientar correto o aquarista. Tá vendo? Vou falar mais o que para vocês? Jeff, mais uma vez, irmão. Valeu. Obrigado. Pessoal, não esqueçam que a gente tem os nossos podcasts a cada 14 dias de segunda-feira da Aqualândia aqui no nosso YouTube. E além disso, preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like aí, para cada vez a gente buscar conteúdos como esse e as lives para fazer para vocês aí, tá bom, pessoal? Além dos 19 marketplaces que a gente tem e nossa equipe treinada para atender vocês e levar o produto com maior rapidez e conforto para sua casa, né? Grande abraço, fica com Deus e até mais.